Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou e disse: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles estava escrito nas Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, abençoou e partiu, e lhe deu. E abriu seus olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram para outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho, como dele lhe foi conhecido no partir do pão. Somente até aqui vamos agradecer a Deus. Senhor maravilhoso Jesus, eterno Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Vem aplicar para esta palavra no nosso coração. Senhor, Tua Palavra, Senhor, é Espírito e é vida. Portanto, vem ministrar a vida pelo poder da Tua Palavra para os nossos corações. Vem falar conosco, Pai. A Tua Palavra, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, junto e medula, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração, e não há criatura alguma, Senhor, que não esteja, ó Pai Celestial, nua e patente diante dos teus olhos, diante daquele a quem havemos de tratar. Por isso, ó Pai, queremos te agradecer pela Tua Palavra e aplicar a cada coração, em nome de Jesus. Podem sentar. Amados e queridos irmãos, ao meditar nesta palavra sobre o caminho de Emaús, aleluia. Eu sei que vocês já ouviram pregações sobre esse texto da palavra, mas eu ouvi aqui algo muito interessante que vale a pena repartir com você nesta noite, aleluia, com vocês, aleluia. Jesus havia ressuscitado, né? Todos sabemos que ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que quando Jesus ressuscita, né? Assim que ele ressuscita dos mortos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele está para ressuscitar, né? E Maria e algumas mulheres, elas vão ir, porque Jesus, quando morreu, deixa eu voltar mais um pouquinho, quando Jesus morreu, né, já era sexta-feira de tardinha, e para o judeu, o sábado, né, que eles ficam em descanso, começa sexta-feira, quando está anoitecendo cerca de 6 horas da noite, né, só termina às 6 horas de sábado. Então nesse dia não fazem nada, então eles não iam poder enterrar Jesus. Então aquele homem rico, que era o José de Arimateia, pegaram e enrolaram Jesus às pressas no pano, passou algum bálsamo lá e colocou no sepulcro, pensando: quando for, né, domingo de manhã nós vamos lá, que já vai ter passado o sábado de noite, nós não vamos, mas domingo de manhã, bem cedo, já amanhecendo o dia, nós vamos lá, vamos, passar algum preparativo para embalsamar, porque eles tinham esse costume de deixar o corpo de Jesus lá. Só que aquela mulher vinha falando pelo caminho: quem tirará a pedra do sepulcro? Porque era uma pedra imensa que tinha no sepulcro, né? E Pilatos tinha mandado selar com uma argamassa da época, para ninguém mexer, né? E elas vinham falando: quem tirará a pedra? Aleluia. O corpo que Jesus ressuscitou, né, irmãos, era um corpo de glória.
não precisa de pedra ou não, ele atravessar, porque o corpo de glória atravessa a parede, né? Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando as mulheres chegam lá, a pedra já está, né, do lado de fora, a pedra tinha rolado, ou seja, os próprios anjos rolaram a pedra, os guardas caíram no chão como mortos, né, assustados com aquilo, viram o anjo, não viram Jesus. E aí eu fiquei pensando, aleluia, para que então tinha uma pedra se Jesus podia atravessar a parede? Para que as pessoas vissem a sepultura vazia, aleluia. Não era por causa de Jesus, aleluia. Mas outra coisa interessante também é que Jesus, se Jesus morresse nos seus dias, se você estivesse lá, se você parasse para analisar bem, não era para você procurar Jesus também na sepultura. Eles foram buscar Jesus na sepultura, aleluia. Mas Jesus não podia estar ali, por quê? Porque Jesus está vivo e sepultura é lugar de morto, aleluia, né? Então Jesus está vivo e o anjo aparece e diz: por que buscais o vivente dentre os mortos, aleluia. Jesus não vai estar em qualquer lugar não, porque muita gente diz por aí, nós podemos ir em qualquer lugar porque Jesus está em todo lugar. Não, sim, aleluia. Ele está no sentido de que ele é onipresente, ele vê todas as coisas, mas não significa que se você for em determinados lugares, Jesus vai estar lá, aleluia. Ele está aonde, aleluia, o nome dele é glorificado. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, aleluia. Então Jesus, ele não está mais na sepultura, ele tinha ressuscitado, só que ele fez um mistério, aleluia. Apareceu Maria, e Maria olhou um jardineiro, e ela não viu o corpo de Jesus e falou assim: jardineiro, dá para o Senhor falar onde é que botaram o corpo dele? Só que o jardineiro era Jesus, aleluia. E Jesus olha para ela e fala assim: Maria, então ela reconheceu Jesus, aleluia, né? Aí daqui a pouco Jesus desaparece. E a Bíblia diz então, no texto que nós lemos, que havia 2 discípulos, não fala o nome dos 2, só fala o nome de um, Cleófas, aleluia. E eles iam andando num lugar chamado Caminho de Emaús, aleluia. Eles já saíram da cidade de Jerusalém, a Bíblia diz aqui, né, cerca de 11 quilômetros, estava bem um pouco distante, né, do local dos acontecimentos. A Bíblia diz que ele estava triste, aleluia. E eu fui estudar o que significa Emaús. Esse nome Emaús significa, tá, lugar de águas quentes, águas termais. Tinha muitas piscinas lá termais, naturais, de água natural, água quente, né, em que as pessoas deitavam-se lá para relaxar, aleluia. E eu fiquei pensando, aleluia, né, que a tristeza e a incredulidade e os olhos fechados daqueles discípulos, aleluia, fez com que eles chegassem no lugar de águas quentes, no lugar de relaxamento, aleluia, né? E meditando nisso, eu vi aqui nesta palavra que o embrião da pessoa que vai se desviar começa em Emaús, aleluia, porque é o lugar em que a pessoa começa a relaxar. Por que relaxar? Porque, não sei se você sabe, a água quente ela faz com que seus músculos relaxarem, aleluia, né? As pessoas aí para relaxar, e esses discípulos estão entrando por este caminho, aleluia. O crente, quando começa a ficar relaxado, ele começa a se desviar, aleluia, porque existe uma coisa na Bíblia chamada de primeiro amor. O primeiro amor na Bíblia é um período que o crente ele recebe Jesus, aleluia, e ele só quer saber de Jesus, aleluia. Ele quer orar, ele quer ir para a igreja, ele quer ir na vigília, ele quer ir no monte, aleluia, ele quer evangelizar, ele quer fazer a obra, aleluia, ele quer marchar no poder, ele quer falar em línguas, aleluia, ele quer mergulhar no poder de Deus, ele quer adorar, ele quer aprender hinos novos, ele quer ouvir pregação. Tudo na vida dele é Jesus. Isso chama-se primeiro amor, aleluia. Ele está tão empolgado, aleluia, que ele quer ser um pregador, então ele prega para o espelho, prega para as árvores. Eu mesmo pregava para as árvores, antes de começar a pregar para as árvores, aleluia, né? O desejo dele é Jesus, viver para Jesus, morrer por Jesus, aleluia, né? Ele ama Jesus tanto, e a Bíblia chama isso de primeiro amor, aleluia. Um crente que começa a desviar, ele larga o primeiro amor, aleluia. Ele já não quer mais orar, já não quer mais ler a palavra, já não quer mais fazer a obra, aleluia, vai para a casa do Senhor apenas com lugar, aleluia. Crente que ama Jesus, irmão, se possível for, eu só não venho todo dia para cá porque todo dia não tem culto, aleluia. Mas na época em que a gente começou, era culto num dia, no outro dia a gente na Assembleia, no outro dia lá no Monte Eliseu, no outro dia para cá, no outro dia para lá, e tudo com criança pequena. Sabe por quê? O nome disso chama-se primeiro amor, aleluia. Só pode voltar ao primeiro amor quem um dia esteve nele,
Aleluia. Se você não conhece o primeiro amor, você precisa conhecer. O primeiro amor por Jesus é um desejo, uma paixão, é um desejo grande por Jesus. Aleluia. Nada mais satisfaz essa pessoa a não ser a presença do Senhor. E esse discípulo aqui, no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam tristes e vinham falando um com o outro. Está vendo? Jesus falou que ia ressuscitar, não ressuscitou nada. Ele falou que ia vir no terceiro dia, até agora nada. E é nessa caminhada, eles vão se distanciando do lugar, né, que é Jerusalém, aonde está acontecendo tudo, onde está aquele burburinho na cidade. Jesus ressuscitou, apareceu para alguém, não apareceu, apareceu, não apareceu, e os discípulos estão reunidos no mesmo lugar. Só que esses dois aqui começaram a sair, aleluia, do querer de Deus, aleluia. Estava buscando prazeres, não estava mais no lugar onde eles deviam estar, aleluia. Fique na posição. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Dá para você ser profeta e falar: entre na posição, aleluia. Entre na posição com Deus. Entre na posição com Deus, aleluia. Entra no querer de Deus. Não saia do querer de Deus. Não saia da vontade do Senhor, aleluia. Breve você vai ver aqui no mesmo texto que Jesus vai aparecer lá onde estão os discípulos, né? E vai falar: sou eu, ressuscitei, aleluia. Mas neste momento, Jesus, que é tão misericordioso, a Bíblia diz que Jesus vê essa situação e Jesus fala assim: eu creio, eu não vou deixar eles se distanciarem, aleluia, porque eu os amo, aleluia. Então Jesus vai perto deles, começa a conversar com eles. O que vocês estão conversando aí, senhores? Aleluia. E os olhos deles estavam vedados para reconhecer Jesus, não reconheceram Jesus. E eles olharam para Jesus e falaram assim: você é peregrino? Se fosse aqui no Rio, como é que você falaria? Caiu de paraquedas? Aqui em Jerusalém, né? Você, o que você está pensando? Aleluia. Você é peregrino para essas terras, não sabe o que aconteceu? O varão profeta Jesus foi poderoso em milagre, em obra. Ele fez maravilha, mas falou que ia ressuscitar. Até agora, nada. Aleluia. Até agora, nada. Aleluia. Ou seja, o que fez eles distanciarem? Aleluia. Né? Jesus vai falar que eles são nércios e tardios em crer naquilo que está na palavra. Aleluia. O que fez eles se distanciarem foi não examinar a palavra de Deus com cuidado. Aleluia. Não ver aquilo que estava acontecendo. E Jesus vai chamar ele de nércios e tardios. Então, quando eles falam isso, que até agora nada, aí Jesus diz para eles: ó nércios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Verso 27 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele estava escrito na Escritura. Agora observe que Jesus chama eles de nércios, né? Nércio significa louco, significa, né, uma pessoa insensata, uma pessoa que não compreende, uma pessoa com falta de inteligência. E eram discípulos, seguidores. Isso dá para a gente concluir que essas pessoas que seguem, mas não conseguem entender, tem falta de entendimento. Aí a Bíblia diz que Jesus, escuta isso, Jesus vai falar daquilo que está escrito sobre ele na Bíblia. Mas Jesus não vai falar: eu vou falar para vocês o que está escrito sobre ele. Não, Jesus vai falar assim: olha, eu vou mostrar para você o que está escrito do Cristo. E eles estão pensando que Jesus é só um homem comum. Então Jesus começa a explicar desde Moisés e os profetas o que dele está escrito. Jesus pode ter pegado, por exemplo, Gênesis. Jesus chegou para ele e falou assim: ó, desde Gênesis até o último profeta, que é Malaquias, está falando sobre o Cristo. Veja em Gênesis falando sobre a semente da mulher. Ia vindo a semente da mulher que ia pisar na cabeça da serpente. Esse é o Cristo, aleluia. Ele podia ter falado Êxodo, não é? Olha aqui, Êxodo, capítulo 12, que foi matado um cordeiro para a Páscoa, foi passado o sangue nas portas, para que, né, as pragas não atingissem, nem a morte atingisse os israelitas. Jesus, o Cristo, está escrito dele aqui, ele é o cordeiro pascual. Aleluia. Ele podia citar Levítico, que Jesus é aquele que morreu para a expiação do nosso pecado. Podia citar Deuteronômio, que diz, né, que Moisés falou: eis que Deus levantará um profeta poderoso como eu, e vós ouvireis tudo o que ele falar, e será que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. Moisés disse que viria um profeta, sim, e esse profeta é Cristo.
Então Jesus foi mostrando dentro da palavra tudo que está escrito dele. Podia falar que em Josué, né, foi falado sobre o sangue, né, o fio escarlate ali na janela de Raabe, meretriz, que salvou aquela mulher. Ele podia falar em Juízes que Jesus é o pão de torrada cevada, e que ele é também, aleluia, né, maravilhoso, que aparece para o pai e para a mãe de Sansão. Podia citar vários textos, e foi citando desse jeito de Gênesis, né? Que quando fala Moisés, fala os livros que Moisés escreveu, foi citando tudo que estava escrito dele nas Escrituras. E eu parei e pensei, por que Jesus está ali do lado e não falou logo assim, Juliano? Sou eu ressuscitei. Mas Jesus não falou isso. Ele mostrou a palavra para aquelas pessoas. Significa dizer que antes de você ver Jesus, antes de você ver o milagre, antes de você ver o sobrenatural, você tem que vê-lo na palavra. Porque se você não vê Jesus na palavra, muito menos tem direito de ver milagre. Porque primeiro você precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. Primeiro tem que crer. E você só pode crer na palavra. Aleluia. Porque crer, irmão, e algo pode acontecer, tem que estar crendo naquilo que está escrito. Aleluia. Então Jesus mostrou a palavra. Primeiro você tem que ver a palavra. Eu vou falar porque minha irmã não está aqui, né? Mas minha irmã veio mandando mensagem para mim. Fabi, tive um sonho. Aí eu vou ouvir, na maior paciência. Ela sabe como é. Aí no outro dia, tive um sonho, sei lá, tive um sonho. Eu sonhei que não sei lá, eu sonhei que não sei lá. Tive um dia que eu tive que falar. Falei, ó, esquece esses sonhos. Sabe o que significa todos os seus sonhos? Nada. Vai ler a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Primeiro, eu expliquei esse texto lá. Primeiro, antes de Deus te dar revelação, visão, sonho e profecia, você tem que aprender a ler a Bíblia. Porque lá está a resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Tem gente que está assim hoje. Deus fala comigo. Vai atrás do profeta. Deus fala comigo, falei sonho. Abra a Bíblia que Deus vai falar contigo. Aleluia. Crente tem que aprender a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus, irmão. Chegamos em um tempo que o crente não pode falar do católico que não lê a Bíblia, porque o próprio crente não está lendo a Bíblia. Aleluia. Chegamos a uma época em que o crente não está orando, não está lendo a palavra, não está buscando. Aleluia. Você é o povo de Deus, você é o povo que se chama pelo nome dele. Então o mínimo que esse povo tem que ter é a palavra. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo aqui que Jesus primeiro mostrou na palavra o que dele estava escrito. Aleluia. Conclui-se então que mais na frente você vai ver que os olhos deles vão ser abertos. O primeiro passo para os olhos da pessoa ser aberto é crer na palavra. Quando falo olhos abertos, eu falo de todos, crente e não crente. Aleluia. E o texto então diz que eles chegaram na aldeia. Jesus foi andando com eles lado a lado, por causa do amor de Jesus. Jesus não deixou eles irem como ovelhas perdidas, aleluia, porque sempre Ele vai contigo. Você pode dizer aleluia, ou fraco ou forte, aleluia, Ele vai contigo para te trazer de volta. Então a Bíblia vai dizendo que quando chegou no lugar que eles tinham que chegar, eles falaram, Jesus, entra conosco na nossa casa, aleluia. Constranger Jesus a isso. A Bíblia diz que o coração deles ardia. Quando Jesus começou a falar a palavra, né, o coração deles acenderam. Ou seja, ardia significa que ardia em chamas. Ou seja, o coração inflamou, começou a acender um fogo no coração pela palavra. Aleluia. Jesus é aquele que acende corações. Aleluia. E como Ele faz isso? Pelo poder da sua palavra. Porque se teu coração estiver gelado ou até morto, ao ouvir a palavra ele começa a arder de novo. Aleluia. Ele pode arder de novo a chama, né, do primeiro amor, pode arder de novo o desejo de ter mais de Jesus. E foi o que aconteceu com eles. Ao ouvir a palavra, o coração deles ficou de tal forma que eles nem se preocuparam em saber quem era. Apenas falaram assim, moço, entra com a gente na nossa casa que nosso coração está ardendo, vem, entra. E aquele moço, que eles não sabem que é Jesus, fala assim, não, vou ter que ir mais para frente ali. O texto diz que ele disse que ia mais para frente. Então, verso 29 diz que eles o constrangeram, quase que levaram Jesus na marra. Aleluia. Assim sou eu e é você. Aleluia. Você não pode se contentar em Jesus, passar direto da tua vida. Aleluia. Você precisa constrangê-lo a ele entrar, a ele ficar. Aleluia. Fala para Jesus nesta noite, fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Não vai embora, não. Fica comigo, Jesus. Fica, aleluia, fica. Não deixe ele sair da tua vida, não deixe ele ir embora, aleluia. Porque de repente o teu coração está queimando nesta noite e ele quer que você o constranja a estar contigo.
O que a Bíblia está ensinando aqui? Que eles poderiam muito bem falar assim: tá bom, moço, tem uma coisa boa aí, algumas palavras muito boas, mas fazer o quê? Vai embora. Você vai para lá, vou para cá, aleluia. Mas eles não se contentaram. Eles perceberam que poderia ter mais, aleluia. E por perceber que tem mais, constrangeram um homem que está ali, que é Jesus. Nós sabemos que é Jesus, mas eles não sabem. Mas eles perceberam que eles poderiam ainda tirar mais daquela comunhão boa, aleluia. E constrangeram a ficar com ele, aleluia. E entrou na casa com eles. E ao entrar na casa, eles falaram: senta aqui um pouquinho, Jesus, aleluia. Senta aí. Jesus não, senta aí, moço. E sentou na mesa, aleluia. Daí a pouco, Jesus vai, pega o pão e dá graças. E rende graças pelo pão. Obrigado, Pai, pelo pão. Corta o pão, aleluia. Tira os pedaços e dá para cada um, aleluia. Então os olhos deles são abertos. O que você lembra quando você parte o pão? Aleluia. A Santa Ceia. E você lembra também das palavras de Jesus: este é meu corpo, que é partido por vós. Jesus está falando para ele: olha só o que aconteceu com o meu corpo, sou eu, aleluia. Quando Jesus faz a Santa Ceia, mostra o corpo dele que foi partido, aleluia. Os olhos deles se abriram, eles perceberam: esse é o Senhor Jesus, aleluia. Então Jesus desaparece, aleluia. Eles dizem: porventura nosso coração não ardia quando ele abria as Escrituras? Então vamos voltar agora, aleluia. Então eles voltam para Jerusalém e já encontram os discípulos reunidos e começam a falar: olha, ele apareceu para nós também, nosso coração ardeu, nós vimos ele, aleluia. Agora também nós temos uma boa nova para contar, nós temos uma boa notícia, nós o vimos, aleluia. Assim é quando você vê Jesus, quando você encontra ele, você tem uma boa notícia para dar. E qual a boa notícia? Nós temos e cremos em Jesus, nós o vimos, aleluia, nós sentimos, aleluia, nós temos ele, nós temos a presença dele, e por isso ele tem essa boa notícia para dar. Agora eles são considerados realmente testemunhas, porque Jesus disse que os discípulos iam receber do Espírito Santo para ser testemunhas. Ele só pode ser testemunha daquilo que viu. Você não pode testemunhar de um fato ocorrido, teve uma batida ali, aconteceu um incidente, sei lá o que, um crime. Você não pode falar que se você não está lá, você não pode falar que é testemunha, né? Senão você não viu nada, senão você vai ser até preso, aleluia. Mas quem pode ser testemunha? Aqueles que viram. Então agora eles viram, eles sentiram, aleluia. Então agora eles vêm com essa boa notícia: realmente Jesus ressuscitou, ele vive, aleluia. Então você também, aleluia, quando tem um encontro real com Jesus, aleluia, você agora tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Que Jesus vive. Nós o sentimos, aleluia, nós o tocamos, aleluia, nós o temos, aleluia. Ele está comigo nesta caminhada, mesmo que eu estivesse, aleluia, quase entrando pelo caminho de Emaús, onde há um limite, há uma fronteira, onde termina o lugar aonde que de Emaús para lá o crente já morreu espiritualmente, só vai se preocupar com os prazeres. Nós andávamos em Emaús antigamente, lugar de relaxar espiritualmente. Nós temos que ter uma praia agora, temos que fazer isso acontecer, não que isso seja pecado, mas o problema é que as pessoas deixam de buscar a Deus para cuidar da sua própria vida, aleluia. As pessoas tiram um tempo para tudo, aleluia. Inclusive o Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas, Há tempo para deitar, para levantar, para abraçar, para afastar, se abraçar, enfim, há tempo para tudo, aleluia. Mas tem crente que tem tempo para tudo, menos para Jesus. Tem pessoa que tem tempo para tudo e Jesus fica lá. Esse dia eu estava falando sobre a arca, na igreja que fui lá pregar, e eu lembrei de duas passagens. A arca ficou na casa de um chamado Abinadab e ficou na casa de outro homem chamado Obed-Edom. Na casa de Abinadab ficou 20 anos, na casa de Obed-Edom ficou 6 meses. Na casa de Abinadab ficou 20 anos, não aconteceu nada. Na casa de Obed-Edom ficou alguns meses e ele foi ricamente abençoado em tudo que ele fazia. Depois, quando Davi tira a arca, na casa de Abinadab, na casa de Obed-Edom, ele diz: aonde a arca foi, eu irei. E ele passa a ficar cantando lá com seus filhos, porque ele era da tribo de Levi, e ele fica ministrando junto à arca na tenda de Davi. Já de Abinadab, seus filhos estão lá também, e são da tribo de Levi, mas um deles sai para tocar na arca e acabou morrendo. O que eu concluo com isso? Que a arca significa, além de Jesus, significa a presença. Que eu não vou entrar nisso, não vai demorar.
A arca significa a presença de Deus. Onde está a presença do Senhor? Na casa de um, na casa de outro. Um logo foi abençoado, aleluia. O outro estava há tanto tempo não era abençoado, porque era como que a presença de Deus era algo que estava no canto empoeirado, aleluia, que não se cuidava e se dizia, deixa isso aí, né? Vamos viver a nossa vida, aleluia. E Obed-Edom, ele fala, isso aqui é a presença, vamos zelar por ela. Isto aqui é a presença, onde a presença for também irei. Onde a presença está, eu quero estar, aleluia. E Jesus vai dizer, se alguém me serve, siga-me, aonde estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará, aleluia. Aonde a presença vai, eu quero estar, aleluia. Não é onde que eu vou que a presença vai, mas onde a presença vai, eu quero também estar, aleluia. Já Abinadab e a presença estava ali, mas ele não estava nem ali para aquilo, apenas queria um dia fazer se livrar, e era algo obrigado, aleluia. Quando você faz algo obrigado à presença do Senhor, é como se a presença de Deus não servisse de nada para você. Agora, quando você ama Jesus, você sabe que tem a presença de Deus, aquilo para você é o mais valioso, a tendência é Deus te abençoar. Quem pode dizer aleluia nesta noite? A presença de Deus é algo que eu tenho de mais importante na minha vida, e é aquilo que você tem que ter de mais importante na sua vida. O problema é, irmãos, aleluia, que desde o passado, né? Inclusive o livro de Malaquias diz isso, já vou encerrar agora aqui para te orar. Desde Malaquias fala isso, que desde Gênesis fala sobre isso, porque quando Caim e Abel foram fazer uma oferta para Deus, a Bíblia diz que Abel deu o melhor do seu rebanho, e Caim, ele deu os frutos desta terra, e Deus recebeu a oferta de Abel, né? E no decorrer do tempo, na lei, vai dizer que para oferecer um cordeiro, ele tinha que ser sem mancha, não podia ser malhado, salpicado, não podia ser cego de olho, não podia ser aleijado, porque tinha animal de todo tipo, né? Então o sacerdote olhava o cordeiro, ver se ele poderia ser ofertado para Deus. Tinha que ser o melhor, porque apontava para Cristo, que é perfeito e sem pecados, aleluia. E no livro de Malaquias ele repreende os sacerdotes e o povo ali, porque o profeta diz assim, vocês oferecem o cego, oferecem o aleijado para Deus, oferecem o pior, e Deus tem que aceitar isso, aleluia, né? Então o que isso me leva a refletir? Aleluia, que Jesus, Ele fez o melhor por nós, Deus fez o melhor por nós, aleluia. Nós hoje também, por isso, devemos fazer o melhor para Ele, aleluia. Faça o melhor para Jesus, aleluia. Dá para você ser profeta de novo? Olha com cara de profeta, não é com cara de songa longa não, assim, ó. Fala assim, cara de profeta, sobre você assim, ó. Faça o melhor para Deus, aleluia. Faça o melhor para Deus, faça o melhor para Deus, irmão. Faça o melhor para Deus, aleluia. Vamos fazer, irmãos, o melhor para Deus. Essa vida aqui, irmão, aleluia. A Bíblia diz que é um vapor, e você está numa missão para Deus. Não sei se você sabe disso, você está numa missão para Deus, aleluia. Você está num testemunho para Deus. Quando acabar o seu testemunho, quando você acabar de testemunhar de Jesus, Jesus te leva, aleluia. Foi assim com todos os profetas. Você poderá viver 120 anos com Abraão, né? Poderá viver, né? Sei lá, 800 anos como um dos profetas, como um dos patriarcas lá atrás, aleluia, mas vai acabar. Então esta é a sua missão, você precisa fazê-la, aleluia. Para quê? Para que o Senhor, naquele grande dia, não diga para você, aleluia, né? No tribunal de Cristo, filho, o que você fez com os 10 talentos que eu te dei? O grande esse, não tem mais 10 aqui. O Senhor vai falar, bom está, servo bom. Sobre o pouco foste fiel, no muito serás colocado. Entra no gozo do teu Senhor. Falará para outro, aqui está os 5 talentos, Senhor, recebi 5, toma mais 5. E Jesus fala, bom está, servo fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vai ter que falar, vai falar assim, eu escondi porque eu tive medo. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Pega esse talento dele, dá para aquele que tem mais. Significa dizer o seguinte, irmão, use esse dom que Deus te deu, aleluia. Seja de louvar, seja de pregar, seja de orar, seja de comunicar o Evangelho, aleluia, né? Você é um instrumento nas mãos de Deus, aleluia. Nós somos o corpo, irmão, o corpo de Cristo, ligado à cabeça que é Cristo. Olha para o seu corpo, vê se tem algum membro morto do seu corpo. Não tem nenhum, todos estão vivos, porque se estivesse morto, apodreceria, teu corpo espere naturalmente, aleluia. Todos os membros têm uma função vital no corpo, aleluia, não é? Tudo tem uma função.
Então a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E se você é corpo, você tem a sua função. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então, amados irmãos, não vá pelo caminho de Emaús. Aleluia. Quando você perceber, aí você fala, o irmão orou, isso eu. Já está lá, descansando e tal. Mas essa palavra, eu meditei nela esta madrugada inteira. Aleluia. Ou seja, Deus te usou ali para testificar desta palavra nesta noite. Aleluia. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Deus nos chama para fazer uma grande obra, aleluia. Tal como Neemias, a Bíblia diz que Neemias, irmão, tinha um bom emprego, era copeiro do rei, aleluia, estava morando no palácio do rei. E a Bíblia diz que ele, quando viu Jerusalém em ruínas, portões queimados, muros quebrados, ele diz, eu não posso ficar aqui na minha zona de conforto. A Bíblia diz que ele saiu do seu trabalho para cuidar das coisas de Deus, irmão. Sofreu um perigo, ele foi retaliado por Sambalat, Gesem e Tobia, quase morreu muitas vezes, foi ameaçado, podia ficar lá no lugarzinho dele quieto, ele podia falar, não, deixa eu quieto no meu lugar, mas a Bíblia diz que ele largou tudo para fazer uma grande obra. Depois disseram, sai daí, desce, ele falou, não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra, aleluia. Você tem uma grande obra a ser feita, você pode dizer aleluia? Comece, aleluia, comece a fazer esta grande obra e você verá que Deus é